Olá, Desvendando Mistérios. Nós sempre dou aula de português, né? Literatura, redação. Mas a linguagem está em tudo, não é? Então eu resolvi hoje falar um pouco da política, porque hoje é sexta-feira, né? E já está domingo agora será dia 2, é um dia muito importante, né? Para todos nós. É um dia ao qual exercitaremos a cidadania por direito, né? E tudo com conscientização, é o voto consciente. Trata-se de A ou B, feita escolha, então aí temos que fazer o nosso dever, né? Quero falar um pouco da bandeira. Meu echarpe, ó, exibindo a bandeira. Procurei uma bandeira, não achei. Aí lembrei-me que a minha filha tinha comprado esse echarpe aqui, aí eu coloquei o echarpe, né? Pra gente falar sobre. A bandeira do Brasil é composta por retângulo, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo vê. Aqui um retângulo grande, aqui não dá pra ver muito bem, né? Mas é um retângulo verde, né? O losango amarelo aqui no meio dela e um círculo azul bem no centro. Vocês sabem quantas estrelas? São 27. O alfabeto é 26 letras, né? As estrelas são 27. Por quê? 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, certo? E uma faixa branca com a inscrição escrita Ordem e Progresso. Isso, com as letras em verde, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, em 1822, né? Ele foi um grande ícone com sua palheta de cores aqui no Brasil, por essa ocasião, né? Do Império aqui no Brasil, o pessoal de Portugal aqui no Brasil. Vamos ver o significado das cores, né? O branco, o que seria o branco? A paz, simboliza a paz, a pombinha, né? Branquinha, que nos traz tranquilidade, paz do espírito. O azul, o céu e os rios, né? Fernando Pessoa já diria, né? Já diria na poesia dele, que é nele que Deus o mar reflete o céu e nele habita os perigos, né? Então é um reflexo do céu, o mar. Então o céu e os rios, o amarelo a riqueza, quanto ouro, né, gente? Quanto ouro, quantas riquezas que antigamente mais, ainda temos, né? Mas tínhamos muito mais. A riqueza. E o verde, as nossas matas, riquíssimas matas, rica floresta. Então, o hino à bandeira. Quem fez o hino à bandeira? O hino à bandeira, a gente não confunde. Eu também confundi até. Depois eu aprendi uma vez só. O hino à bandeira, escrito pelo Olavo Bilac, poeta parnasianista do parnasianismo, chamado Olavo Bilac. Aquele hino. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, tua nobre... Esse daí, tá? Esse é o hino à bandeira, um tributo, uma homenagem à bandeira. Ele é de 1865 a 1918. Aí, gente, o que eu ia falar para vocês? Hino à bandeira, já falei. Agora o hino nacional. O Olavo Bilac escreveu essa letra. E a composição, essa música, salve lindo, quem colocou a música? É o maestro Francisco Braga, certo? De 1868 a 1945. Agora a música do hino nacional. Agora vamos aquele, né? Então a música do hino é o Francisco Manuel da Silva e foi inicialmente composta para a banda. Em 1831, tornou-se popular com versos que comemoravam a abdicação, né, a saída de Dom Pedro I. Então vamos caminhar aqui mais um pouco, que a estrada é longa. Bom, são 90 anos da justiça eleitoral e do voto feminino no Brasil. Olha, gente, o tempo passa, né? Já faz 90 anos.
Então, sempre eu gosto de entrar com uma reflexão, né? É bom, né? Gostoso pra gente, né? Então, só relembrando aí, atualizando, né? Vocês já sabem, só pra gente estar confirmando aí. Os ministros, os presidentes do TSE. O que é TSE? O que é mesmo? Tribunal Supremo Eleitoral. No decorrer deste ano aqui de 2022, quem são os homens, lá de cima, né? Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, os três. Então vamos começar com a reflexão. Encontrou-se em boa política o segredo de fazer morrer de fome aqueles que, cultivando a terra, fazem viver os outros. Essa célebre frase, gente, é do Voltaire. Então, com licença, é uma frase bem reflexiva mesmo, né? Porque o segredo de fazer morrer de fome são aqueles que cultivam a terra para viver os outros. Você vê esses trabalhadores rurais, né? Esses lugares que têm essas terras férteis, que são próprios para o agronegócio. Pessoas simples e trabalham. Gente, não tem chuva para eles, não tem solo. É direto assim, direto. E trabalham tanto, trabalham muito. E não ganham assim aquele devido salário, né? É só para sobreviver, só que eles estão enricando outros, tornando outros cada vez mais ricos. É isso, né? Aí tem outra ainda. A política é uma guerra sem derramamento de sangue. E a guerra, o que é a guerra? É uma política com derramamento de sangue. Essa é a frase do Mao Tse-tung, ele que foi fundador e líder da República Popular da China. Então, ele é político também, né? Ele que falou, tá? Essa frase é dele. Então, veja só, o que é política, gente? É assim, aos poucos, né? É devagar, né? Mas a gente vai sentindo, o tempo vai passando, os anos vão correndo e a gente vai sentindo todo esse reflexo, né? Então me chamou a atenção, né, como professora de português, esses dois verbos aí que estarão permeando essas eleições de domingo. Confira e confirma. Vamos ver exato a definição desses verbos, né? Vamos ver certinho aqui para a gente não ter dúvida e não perder o nosso voto, né? Vamos lá, para o verbo confira, conferir, verificar, checar, confirmar, certificar-se, ver, averiguar, inspecionar, fiscalizar, meu gatinho. Tudo de novo na casa vem fiscalizar, cheirar, isso aqui não estava aqui, mamãe, miau. É bem assim. Analisar, examinar, aferir, supervisionar, né? Tem um exemplo. Será necessário conferir os dados inseridos na planilha. Então, procura comparar, com licença de novo, procurando igualdades e diferenças. Olha lá o meu cachorro lá fora, bravo como sempre. Um mosquito que passa, ele já fica nervoso. Tranquilo, Rorô, tranquilo, meu amor. Comparar, confrontar, contrastar, contrapor, defrontar, cotejar, acarear o por, colacionar. Exemplo, a secretária vai conferir as duas listagens antes de finalizar o processo. Conceder um bem, um direito, uma condição. Aí outro exemplo do conferir. Então, quando eu concedo alguma condição, algum direito, né? Ceder, outorgar, entregar, transmitir, agraciar, oferecer, facultar, fornecer, distribuir e dispor. Exemplo, vamos lá, exemplo. Vamos conferir regalias e benefícios a quem não os merece? Olha lá, vamos outorgar, vamos entregar, vamos oferecer, vamos distribuir, vamos dispor regalias e benefícios a quem não os merece? Né? Dar, no sentido de dar, atribuir, imprimir, revestir. Por exemplo, de proporcionar. Vamos lá. É necessário conferir autoridade aos professores para combater a indisciplina nas escolas. Aí sim, hein?
Aí sim. Então é necessário proporcionar, é necessário atribuir, é necessário revestir todos os colegas, né, para combater a indisciplina nas instituições educacionais. Então é isso, tá, gente? Etimologia dessa palavra conferir, do latim conferer. Classe gramatical é um verbo intransitivo e verbo transitivo direto, de acordo com o contexto. Tipo de verbo, a gente vai falar do irregular, né? Porque eu confiro, tu conferes, ele confere, nós conferimos. Eu confiro, então o eu, primeira pessoa, e o pronome pessoal do caso reto, eu confio. Depois tu confé, então por isso que é irregular, porque a primeira é o confi, tem o i. Aí depois o restante é tudo confere, fé. Então tinha que ser todos iguais, fé. Aí seria irregular. Por causa desse izinho no eu, utilizado pelo pronome pessoal do caso reto, ele torna-se irregular. Bom, o que mais? Tem outro exemplo. Para conferir o resultado, o candidato precisa informar o número do seu CPF, é o número da matrícula do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa aqui é tirei da Folha de São Paulo, dia 30/6/2009, certo? E ainda conferir dicas de passeios em zoológicos de todo o país. Confiram as dicas. Então vai lá averiguar, checar, né? Tudo isso que nós já falamos. Então é bem isso daí, tá? Conferir, particípio infinitivo conferir, gerúndio conferindo, particípio passado conferido. Então esse conferir aí. Então tome muito cuidado com conferir. Aguenta firme, espera piscar as luzes, espera essa palavra aí desaparecer. Só quando chegar lá no final, no rodapé, confirmar, aí você confirma, tá? Conferir, você está sempre conferindo, né? A lista, eu vou fazer compra no mercado, eu faço uma lista no meu celular e depois que eu acabo de pegar tudo, eu vou lá conferir, ver se está faltando algum item e tal. Certo? Então é isso daí. Comprei umas coisinhas pela internet, aí eu estava ansiosa, aí fui correndo lá conferir se estava de acordo com aquilo que eu pedi, só que eu não pude confirmar mais nada, né? Porque o que veio. Pedi um vestido na cor preta, me enviaram azul marinho. São sempre assim, aí já era, né? Foi-se. Aí, gente, agora o significado de confirmar. Então, já vimos o conferir, agora o confirmar. O significado de confirmar, do latim confirmare. Garantir a verdade, a veracidade a alguma coisa. Então, veracidade. De verdade, né? É um verbo transitivo, né? É também direto, também intransitivo. Assegurar a veracidade, a verdade de algo, validar, sancionar. Estou confirmando, estou sancionando, estou confirmando, de acordo com os depoimentos das testemunhas, estou validando o atestado de doença, dando sanção, confirmando, uma confirmação formal, ratificando. Ratificar é confirmar. E retificar é corrigir, igual a retífica, que conserta carros, certo? O governo confirma a doação de países estrangeiros. Tornar mais certo, mais firme, mais seguro, confirmar uma notícia, um testemunho. O verbo deriva do latim confirmare, que significa garantir a veracidade. Então daí a gente vai confirmar, né? Tá fazendo uma comprinha, outra comprinha pela internet, e aí pediram para eu confirmar a compra. Então eu não confirmei ainda, quem está em estudo e tal, estou verificando, fazendo orçamento, eu não confirmei, então não emiti boleto, não paguei nada. Então, confirmado, aí sim, aí o ato está concluído. Confirmar é sinônimo de aprovar, autenticar, legalizar, ratificar, revalidar, sancionar, validar, certificar, conferir, reconhecer, verificar, assegurar, severar, testificar. Então, confirmar é isso. Então, uma dica para você, cuidado com o horário, de acordo com os estados do Brasil, o fuso horário é um horário, né? Então, cuidado aí com o horário. Leve a colinha, né? Temos candidatos aí para presidente, né? Senador, deputado federal, deputado estadual, não é isso? E governador, né? Isso, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. 5. Então leve a colinha, também fazer minha colinha, porque eu sou obrigada a decorar tudo, deixar tudo na cabeça, né? Então deixa a gente doido.
Então, leva a colinha certinho, com paz, com tranquilidade, orienta aí, né, as outras pessoas da família, para que nós venhamos validar, nos certificar, venhamos confirmar, venhamos ratificar esse ato político e esse ato aí, né? Com consciência, como cidadãos cônscios. Agora queria falar um pouquinho aqui dessa pesquisa que eu fiz, espero que venha aí, né? Ser bom, ser válido para todos nós. Aí meu lenço, vou fazer assim agora. Tá tão frio, né? Vou descer um pouquinho. Isso. Bom, série, eu fiz uma pesquisa lá, gente, numa série chamada Inclusão, a luta dos analfabetos para garantir seu direito ao voto da República. Como ficou a questão dos analfabetos, como eles conseguiram esse direito, como eles chegaram, né? Essa pesquisa é de 2013, foi atualizado em agosto, agora 2022. Está lá na página do TSE. Inclusive eu indico que você entre, e aí tem até urnas lá para você treinar seu voto, tal, você quer orientar alguém, né? Treinar alguém, tá bem viável, tá bem bonitinha lá para essa plataforma. Bom, a história do voto no Brasil é uma história de luta de vários segmentos sociais para serem incluídos nesse direito, que é o cerne da própria cidadania. Como os analfabetos não poderia ser diferente, né? Alfabeto, coloca o na frente, quer dizer, sem alfabetização. Normal tem todos os pinos. Anormal, tá faltando pino. Então eu sempre expliquei isso, tá? Então, alfabeto, beleza, ele é alfabetizado. Analfabeto, sem o alfabeto. Então, como os analfabetos chegaram, né, gente, conquistar esse direito? Então, desde o alvorecer da República, desde a época da República, e ao longo desse processo eleitoral no nosso país, essa população analfabeta teve seu direito de votar suprimido. Eles não podiam votar. Aí, posteriormente, foi permitido. Por isso que falam, né, que foi uma luta realmente. Bom, durante o Brasil, colônia, nós éramos colônias, né, subordinadas ao povo de Portugal, à corte e tal. Segundo as ordenações do reino, quando uma pessoa ouvia os que não sabiam escrever, era o chamado voto cochichado. Olha que dó, gente. Eu voto para Cicrano. Sim, eu voto para Beltrano. Olha, gente, que situação. Era cochichado. Aí do século XVI, 1500 a 1600, né, até o início do século XIX, 1801 até 1900, o voto dos analfabetos sofreu algumas restrições em determinadas ocasiões, mas foi de certa maneira preservado. Aí começa o Império e o analfabeto ainda vota. Olha só, gente, a situação, como que as coisas acontecem, né? Às vezes a gente não faz noção, né? 8 anos antes da instituição da República no Brasil, que ocorreu em 1889, os analfabetos perderam o direito de votar e de participar da vida política no país. A Lei Saraiva, Decreto 3.029, de 9 de janeiro de 1881, retirou dos analfabetos a possibilidade de voto. Olha, gente, que dó, né? Ao estabelecer o chamado censo literário, proposto por Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, né? Grande advogado, eloquente, escritor. Nossa, ele tem inúmeros livros, gente. Esse Rui Barbosa, realmente ele foi extraordinário. Mas ele não sem reservas para com os analfabetos, ele não teve tolerância, não. E esse censo literário, né, proposto por ele, estabelecido por ele, exigiu do leitor o saber ler e escrever corretamente. A lei criou pela primeira vez o título de eleitor, impediu o voto dos analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império. Vamos vendo. Aí a República e a emenda constitucional. Aliás, já no governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, o voto foi condicionado à necessidade do eventual eleitor saber ler e escrever. Tinha que saber, conforme consta no artigo 1º do decreto número 6 de 1890.
Essa ideia, gente, excludente, porque é uma exclusão, né? De vincular a prática do voto à instrução formal. Se você é letrado, você vota. Se é analfabeto, você não vota. Isso já está, ficou tão arraigada, que significa enraizada no nosso meio político, intelectual e na sociedade brasileira, que o direito dos analfabetos a votar demorou 104 anos para ser alcançado com tratados da Lei Saraiva. Brincadeira, gente. Superada a velha república, a Constituição de 1934, a primeira era Vargas, de 1930, né, teve o golpe, né, 1930 a 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, manteve os analfabetos excluídos. Então, a primeira era Vargas os manteve ainda excluídos. Na mensagem ao Congresso Nacional de 15 de março de 1964, o presidente João Goulart manifestou o desejo e a esperança de que fosse reconhecido o direito do analfabeto de votar e de ser votado. É que bom, né? Sempre tem um, né, com bom senso, né? Que pensa, né, nas classes mais inferiores. Em julho do mesmo ano, o presidente Castelo Branco enviou nova mensagem ao Congresso propondo o voto facultativo dos analfabetos nas eleições municipais. Então, pelo menos o facultativo, né, gente? Eu voto ou não. Aquele que tem o desejo de votar, que tem o desejo, antigamente não poderia. Agora ele vai. Quem não quer, não vai, né? Tranquilo, sem problema. É facultativo. Ai, que bom, né? O Castelo Branco aí também manifestou-se em favor dos analfabetos. Embora a proposta tenha sido aprovada por mais de 2/3 dos parlamentares, ela não contou com os 2/3 de votos necessários no segundo turno na Câmara. Foi somente com a promulgação da emenda constitucional número 25, de 15 de maio de 1985, que os analfabetos recuperaram o direito de votar, agora em caráter facultativo. Gente, isso faz 37 anos apenas. 37 anos que faz. Se referindo a anos, não coloca o verbo no plural, né? É sempre faz, tá? Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo isso? É recente, olha. 1985 foi promulgado isso daí. Finalmente, 104 anos após a Lei Saraiva, instituída nos fins do Império, a Constituição Cidadã assegurou às pessoas analfabetas definitivamente o direito ao voto em caráter facultativo. Aí a Constituição gravou em letras fortes esse princípio em seu artigo 14, agora de forma permanente. Afirma categoricamente o artigo 14 da Carta que a soberania popular está exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Os meninos, né, têm que se alistar, né, e votarem, assim, atingindo a sua maioridade aos 18 anos. E facultativos para analfabetos, facultativo para maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Aí é facultativo, né? Até 16 e depois de 16 a 18. Então, aí eu achei interessante compartilhar com vocês aqui o item de inelegibilidade. Inelegibilidade. O que significa? Aquele que não tem poder de ser eleito por cargo político por não atender às exigências legais. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Walter Costa Porto, lembra que o analfabeto pode votar, mas não ser votado. Olha, gente, pode votar, mas não ser... Em certas partes eu até concordo com isso, viu? Porque é complicado, né, gente? Olha, a gente que estuda. Para você elaborar um texto, elaborar uma planilha, um projeto de lei, colocar tudo ali em pauta, gente, é complicado. Exige conhecimento, exige um pouco de letramento. Exige, não tem como. Fica mais difícil, né? Quem sabe mais pode mais. Knowledge is power. Conhecimento é poder. Então é bem assim, gente.
Aí ele falou, não pode ser votado, você pode até votar, mas não pode ser votado. Ou seja, o analfabetismo é um item de inelegibilidade da legislação eleitoral do país. Partido opositor e Ministério Público podem acionar a Justiça Eleitoral impugnando o pedido de registro de um candidato sob o argumento, ou embaixo de um argumento, de ser ele analfabeto. Hoje não há mais essas restrições de antigamente. A Lei Saraiva e outros entraves passados ao voto do analfabeto. Cada vez mais é ampla essa liberdade de voto, ficando ainda esse item, a possibilidade de o analfabeto ser votado, dependendo do grau de analfabetismo, que se pode discutir. Já abriu uma brecha aí, né, gente? Mas pode, tudo bem, a pessoa tem o direito de ir e vir, né? Mas ele terá mais dificuldades, isso é fato. Analfabetismo no Brasil, então o censo de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é IBGE, a taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais caiu, gente, olha que bom, de 13,63% em 2000, para 9,6%, que bom, né? Quase 14 caiu para 9,6%, ótimo, isso em 2010. O Brasil tinha 16.294.889 analfabetos nessa faixa etária no ano de 2000, sendo esse número reduzido para 13, quase 14 mil, gente. Que bom, né? 16 e pouco foi reduzido para quase 14 em 2010. Deste total, 39,2% dos analfabetos eram idosos. Então, o IBGE identificou que a maior proporção de pessoas analfabetas encontrava-se nos municípios com até 50 mil habitantes na região nordeste do país. O desafio ainda é grande. O ideal é que todas as pessoas analfabetas aprendam a ler e a escrever, para que possam, além de muitos benefícios, que a compreensão de um texto e a escrita possibilitam futuramente alcançar outro direito inerente ou referente à cidadania, o de serem votadas em eleições, né? É bem isso, né? Ficou bem claro aqui, mas que bom que teve aí essa redução. Agora vou fechando aqui com outras duas reflexões. Não há nada de errado com aqueles que gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Se você não gosta, fica omisso, né? Não está nem aí, alheio. Então você vai ser governado, liderado por aqueles que gostam. Esse é do Platão, gente, o célebre maravilhoso Platão, filósofo, né? A política é quase tão estimulante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Diversas vezes. Em doses homeopáticas, né? Essa é do Winston Churchill, ex-presidente norte-americano dos Estados Unidos, né? Errar é humano, culpar outra pessoa é política. Estão vendo? Essa é do Hubert Humphrey. Então é isso, pessoal, é isso aí, então muita conscientização, averigou, né, certinho, tá tudo já feito aí, decidido, a colinha, e vamos que vamos. Vou colocar um pouco aqui o nosso hino nacional, né. Para vocês ouvirem. Passagens plácidas, povo heróico, brabo, retumbante, raios fúlgidos brilhou do céu da pátria nesse instante, penhor dessa igualdade, se temos conquistar com braço forte. Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aí sim, quero terminar esse vídeo e espero que
tenha ajudado, contribuído. E vamos lá, boa votação para todos no domingo. Voto consciente. Tchau!